Hoje eu não estou saindo só para uma viagem. Eu estou indo encontrar uma parte da história que ainda está de pé. São Miguel das Missões. Eu vou rodar exatamente 487 quilômetros saindo de Porto Alegre até as ruínas das Missões. Começo pela BR-290, depois da 386, vamos passar por cidades como Eldorado, Pantano Grande, São Cepé. E nos quilômetros finais nós vamos pegar a ERS 344, que leva direto a São Miguel das Missões. Uma viagem de cerca de 7 horas, dependendo do trânsito e das paradas. Mas não é só uma viagem longa, é uma viagem no tempo, porque as ruínas fazem parte da história, da tradição do Rio Grande do Sul. E você vai com a gente. A gente passa a vida inteira indo para frente, mas existem caminhos e lugares que fazem a gente olhar para trás. E quando você chega aqui, você entende que isso não é só um lugar. O que você está vendo começou há mais de 400 anos. No início do século XVII, quando padres jesuítas espanhóis, membros da Companhia de Jesus, fundada por Inácio de Loyola, chegaram a essa região com o objetivo de evangelizar os povos indígenas, principalmente os guaranis. Do muro que vocês estão vendo queimadas, são efetivamente eles queimavam, que era para remover o minério de ferro. Mas o que foi criado aqui foi muito maior do que uma missão religiosa. Os jesuítas, entre eles nomes como Padre Antônio Ruiz Montoya, organizaram comunidades, chamadas reduções, onde indígenas e religiosos viviam juntos em uma estrutura social organizada. Essas reduções faziam parte de um conjunto maior conhecido como os 30 povos das missões, distribuídos entre os territórios que hoje correspondem ao sul do Brasil, Argentina e Paraguai. Nessas comunidades, os guaranis produziam alimentos, criavam animais, trabalhavam na agricultura e no artesanato e também tinham acesso à educação, a música e a arte. A música, inclusive, tem um papel fundamental com a formação de corais e orquestras, muitas vezes com instrumentos construídos pelos próprios indígenas. Amiga terra, berço e sepultura, nós, ruínas desgastadas, estaremos dentro em breve confundidas com o lodo em vosso ventre. Antes, porém, atendei. Permiti que estes estranhos que voltam a passear aqui, sem a mesma graça, é claro, dos antigos guaranis, saibam o que foi feito àquele povo tão belo. Que os estranhos aqui presentes, pelos motivos mais diversos, do mais leviano ao mais penetrante, dividam conosco a mágoa universal de ter assistido a um massacre no qual o inimigo colonialista, por cobiça, raiva e inveja moralista, matou com tiro e lança o legítimo habitante destes campos, os braços construtores desta igreja. Isso são as ruínas do que seria a igreja. Permanecem ainda os pilares, as laterais, o fundo e a parte da frente. Era uma sociedade coletiva, onde o trabalho era dividido e o resultado beneficiava a todos, com forte organização comunitária, orientação espiritual dos jesuítas. Ao longo do século XVII e início do século XVIII, essas missões prosperaram e se tornaram uma experiência única na América colonial. Elas chegaram a reunir dezenas de milhares de indígenas em um modelo que para muitos historiadores representava uma alternativa ao sistema colonial tradicional, baseado na exploração direta
e na escravidão. Em 1750, os embaixadores de Portugal e Espanha reuniram-se em sigilo na cidade de Madrid. O Tratado de Madrid varreu a nação dos Guaranis como um vento gelado. Os índios não acreditavam que o mesmo rei da Espanha, que 7 anos antes lhes havia reconhecido o papel de servidores fiéis e lhes entregara diplomas e condecorações, tornando-se amigo, estivesse agora manipulando suas terras e suas vidas sem a menor consideração pelo que haviam construído. Mas essa experiência começou a incomodar. As missões eram organizadas e produtivas e relativamente autônomas, o que não interessava a colonizadores nem as coroas europeias. Em 1750, Portugal e Espanha assinaram o Tratado de Madrid, um acordo entre as duas coroas com o objetivo de redefinir as fronteiras da América do Sul, substituindo a antiga divisão estabelecida pelo Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Madrid foi negociado por representantes das duas monarquias, incluindo o diplomata português Alexandre de Gusmão, que adotava o princípio do uti possidetis, ou seja, a terra pertenceria a quem efetivamente a ocupava. Dentro desse novo acordo, os 7 povos das missões, localizados a leste do Rio Uruguai, passariam ao domínio português. Como consequência, os guaranis que viviam nessas terras deveriam abandonar suas aldeias e se deslocar para territórios controlados pela Espanha. Mas eles não aceitaram. Eles já tinham uma vida construída ali, com suas casas, suas igrejas, suas lavouras, sua cultura e sua história. Liderados por chefes indígenas como Sepete Araju, os guaranis resistiram à ordem de abandono, e foi essa resistência que deu origem à Guerra Guaranítica, que ocorreu entre 1754 e 1756. De um lado estavam os guaranis, defendendo suas terras e seu modo de vida. Do outro, as tropas unidas de Portugal e Espanha, duas potências europeias que, apesar de rivais em muitos momentos da história, se uniram para impor o tratado. Foi uma guerra profundamente desigual. Portugal e Espanha enviaram para combater os rebeldes demarcadores de terra armados por um exército com soldados dos dois países. Em 1754, chegaram eles à coxilha de Santa Tecla. No comando dos portugueses estava o general Gomes Freire de Andrade. Os espanhóis eram liderados por José Joaquim Viana, governador de Montevidéu. A luta prosseguia, favorecendo muitas vezes os guaranis, que estavam solidamente unidos sob a chefia do índio Sepete Araju. Um soldado português atingiu Sepé, cravando-lhe uma lança nas costas. Os guaranis foram massacrados na Batalha de Caiboté. Assim continuará a luta do cacique de São Miguel e de seus irmãos assassinados. Enquanto sobreviver no coração do homem o desejo infinito de ser livre, de lutar contra a opressão, há de se ouvir no dia a dia o grito do índio Sepé. Em 1756, na Batalha de Caiboté, as forças indígenas foram derrotadas. Sepete Araju foi morto. Pouco antes do final do confronto final, milhares de guaranis perderam a vida. O resultado foi devastador. Os sobreviventes foram expulsos, as comunidades desestruturadas e as missões foram progressivamente abandonadas. Aquele modelo de sociedade coletiva que durante décadas havia prosperado deixou de existir. Nos anos seguintes, a própria Companhia de Jesus foi expulsa dos domínios portugueses
e espanhóis em 1759 e 1767, respectivamente, o que acelerou ainda mais o declínio das missões. Com o passar do tempo, o que restou foram estruturas vazias, as igrejas, casas, os espaços comunitários foram sendo consumidos pela ação do tempo, pelo abandono e pelo silêncio. Ao longo dos séculos, essas construções se deterioraram até se transformarem nas ruínas que vemos hoje. Hoje, São Miguel das Missões é reconhecida como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco, como parte do conjunto das missões jesuíticas guaranis. É um dos registros mais importantes dessa experiência histórica que tentou conciliar fé, organização social e vida comunitária em um contexto extremamente complexo. Mas quando você olha com atenção, isso aqui não é só passado, é uma tentativa de fazer diferente, uma tentativa de construir uma sociedade com mais cooperação, mais sentido coletivo, mais equilíbrio. E isso, inevitavelmente, nos leva à vida, porque a gente também constrói coisas, constrói relacionamentos, histórias, projetos, acreditando que vão durar para sempre. Mas o tempo passa e depois dos 60, a gente começa a entender melhor o valor do tempo, do que fica e do que se perde. Porque no fim, não são só construções que viram ruínas, são histórias. E algumas, mesmo depois de tudo, continuam de pé. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, inscreva-se no canal. Men of 60. Não se trata de idade, mas de postura. Na paz do seu olhar mora uma menina em noite colorida, canta o que é só seu. Linda, linda, seu sorriso é um balé. Je t'ai frappé. Seu sorriso